Para comemorar os 80 anos de Dourados, a Prefeitura está contando a história do município através de relatos de sua gente. São pessoas que fazem parte da vida da cidade e que ajudaram a construir essa trajetória de 8 décadas. Através da memória de cada cidadão, relembramos momentos de quem acompanhou de perto o desenvolvimento de Dourados. Vamos agora ouvir quem faz parte e conta esta história. Eu cheguei aqui com 10 anos, em 1924. Tinha o Elias Milan, que era meu cunhado. Tinha o Marco Marengo, tinha o Sobrado ali. Tinha o Manuel Rocelém, os que começaram. Tinha o Bento de Matos. A minha irmã mais velha, quando ela casou, eu tinha 12 anos, 2 aninhos. Generosa. Ela casou com o Elias Milan, era sírio, e veio embora para cá. Então o meu pai veio, ele foi lá visitar meu pai e contou que o meu pai, quando veio da Argentina, lá, já tinha passado aqui e eu fiz tu falar. Que o meu pai, ele era gêmeo, o irmão. E o pai dele era muito biruta. Largou a mulher lá e veio embora. Ele veio primeiro, morou em Cerro Corapa, depois veio, morou aqui na Uana, depois passou aqui e foi para baixo da serra, para lá, para Bela Vista, para lá, para Porteira, Caracol, para lá. Lá ele chegou, requereu uma fazenda e pôs o nome que naquele tempo era só requerer e pronto. Pôs o nome da fazenda de Sobreiro. Deve ter até hoje lá. E lá eu nasci. E de lá meu pai veio, você acredita, vou te contar. Meu pai veio, vendeu o gado dele lá. E as vacas leiteiras que tinha, tirando ali na cidade, que tinha, ele veio tocando. E a minha mãe veio grávida do meu irmão, caçula, chamava João. Aí, veio tocando ovelha e cabrito. E eu e o meu pai viemos tocando nas vacas. Você já pensou o caipirismo naquele tempo? Levamos 2 meses e pouco para chegar aqui. Nós viemos lá da Porteira, chamava a cidade lá, Porteira, hoje é Caracol. Chegamos aqui, meus irmãos vieram de carreta, um com a mudança inteira, outro a metade, deixando uma vaga para os caçulas, para as crianças dormir. E assim nós íamos embora. A minha mãe nasceu em Lages, meu pai era gaúcho. Isso. Ele veio porque a filha dele, a Generosa, era casada aqui. Então, ela casou, o Elias Milão foi lá visitar o papai. Ele veio, ele era sírio, e falou. O papai disse, eu já passei lá com o meu pai. Aí, viemos embora mudar para cá. Ele tinha fazenda lá, e largou tudo lá e veio. Ele tratou de comprar gado aqui. Ele comprou 200 vacas do seu Odócio Zambuja. Arrendou o seu Elias, tinha fazenda aí. Arrumou para ele, lá na beira do rio. Então ele criava lá. Eu fiquei morando na cidade com a minha irmã. A minha educação toda foi até o quinto livro. E nada mais, acabou. Depois de muito tempo chegou o seu Alberto, que era um professor mais adiantado. Mas aí eu já tinha saído, morado lá no Iguaçu. Eu era muito criança também. Aí, então eu fui embora para lá com meus pais. Os meus irmãos, eles eram chamados para cantar e tocar nas fazendas onde tinha festa, que tinha muita festa, as fazendas perto. Tinha do seu Joguta, tinha do seu José Urbano, aquelas coisas todas. Então, e eles me levavam
porque eles tinham vaidade muito. Eles eram criados, moço, e eu era menina dos 12 anos. E cantava e tocava violão com eles, tudo em Castilha. E nós morava lá cantava mais com o Paraguai do que tudo. E aí, o Irã viu, o tal de Irã de Matos. Ele era moço, estava no baile. Achou bonito cantar, tocar. Perguntou o endereço, tudo, e foi lá em casa. Foi só para me ver. Gostou de mim, ele era 8 anos mais velho que eu. Aí falou com a mamãe e com o papai, o papai falou, disse, não, ela é muito nova. Não, mas não tem importância. Disse, não, eu não posso fazer a minha filha casar, é muito nova. Não. Eu tenho minhas irmãs, e elas vão gostar muito dele. Ele morava com a mãe dele. A mãe dele era viúva. Aí, insistiu, o papai deixou ele namorar comigo. Eu tinha uns 14 anos. Ficou namorando 2 anos, inventou de casar. O papai dizia, mas ela é muito nova. E ele insistiu que... Aí, casamos. Eu me casei com 16 anos. Eu fui para lá. A minha sogra achava que eu era tão criança, me pôs no colo. O pai do Irã morreu de pontada de pneumonia, porque aqui não tinha médico, não tinha nada. Nada. Aí ela ficou viúva com umas quantas filhas, moça, outras mocinhas da minha idade, menina, 2 gurizinhos novos, pequenos assim, que era o Algacir e o Adib. Aí ela deu uma febre muito brava nela, malária. Ela adoeceu, a coitada. Tinha Inácia Amaro, era sobrinha dela. Ela ficou doente e teve que vir médico de Campo Grande. Esse médico tinha que vir de caminhão até chegar aí. Ela morreu. Ela e uma filha passou muito mal. Era tão forte, a febre derrubou o cabelo. Ela morreu, a minha sogra morreu. E minha cunhada ficou muito mal, mas salvou, Enedina. Ficou doente, muito doente. Bom, aí eu me casei com 16 anos. Com 17 anos, eu tive a Isa. Com 18 anos, nasceu o Vadir. Depois nasceu a Ives. Minha sogra morreu. Ficou aquele mundo de filha solteira, viúva, outra solteira, criança para criar. Elas lá na fazenda puseram uma aula. A vizinhança, os vizinhos, tudo perto assim. Elas inventaram de pôr a Adélcia pôs um colégio para as crianças. E a Isa era a primeira sobrinha e a filhada dela. Então, como o Irã casou, João Manduca era o inventariante. Ficou para inventariar as coisas. Como ele casou, que cuidava tudo da fazenda lá, eles tiraram do Irã e deram para o Sírvio, o João Manduca, porque o Irã casou, não tinha mais direito. Aí, a Isa era a primeira sobrinha, estava com 4 anos, a Délcia não deixava ir para onde nós estávamos. E eu e o Irã, nós ficamos pobres. Vamos trabalhar. Então, eu
tem uma casa que eu acho que até hoje está lá. Os esteios para vocês verem e os vadrames. Fui tirar madeira no Irã, fazer casa. Lá ele ficava no distorceador lá e eu aqui, ó. Você sabe o que é grosso? Ó. Muito povo, muito caipira. Desta grossura os esteios. E os baldrames desta altura. E os baldrames nossa casa. Levamos arrastado numa alça-prima. Eu a cavalo, com o Valdir na garupa e a Ives. O Valdir amarrado aqui na garupa. E a Ives no colo, na frente da alça-prima. E ele, aquele arrastando aquela alça-prima, ia desse jeito que os povos se conhecem o que é alça-prima. Até chegar, largava lá, meio no jeito. Desse jeito que nós começamos a vida. Bom, aí, quando foi para pôr as crianças no colégio, que lá não tinha, a Isa ficava com a Décio. E eu levava o Valdir e a Ives era pequenininha, novinha, eu punha assim, e o Valdir com 2 aninhos para cuidar dela ali. E eu serrando com ele. De lá nós trazíamos a nossa prima, punha lá. Ele fazia o barro, amassava bem, vinha ali, arrumava tudo aquilo. Subia lá, e eu espetava aqui e alcançava lá. Depois que eu ia fazer almoço para as crianças. Bom, cobri uma casa com capim. Casa grande. Os esteios, mundos, baldrame, tudo cavado para enfiar aquelas tábuas. As tábuas eram de laranjeira. Ele mesmo cortou, lascou, parquejou, pôs tudo parquejado aqui. Aí tem uma tormenta, a janela muito mal arrumada. E aquele vento veio, abriu aquela janela e levantou assim, aquele capizeiro por cima assim. Acordamos com chuva. Bom, passamos por tudo assim. Aí no outro dia, ele arrumou outra vez aquilo lá. Aí disse, olha, Delotine, nós temos que tirar a tabuinha. Vamos. Ele já tinha tirado a tabuinha a tábua para fechar. E lascou tudo parquejado com machado, machete. Aí foi para o mato outra vez. Corta mais. Aí lascou tudo, fez já. Novo trabalho. Cobrimos tudo aquilo com tabuinha. Aquela casa. Eu, se não me engano, até hoje lá. Mas eu tinha que carregar a água do brejo, porque não tinha poço e nem quem fizesse. Então, o que eu fazia? Eu ia lá, enchia uma lata de querosene de água e um balde. Aí, fazia uma rodinha de pano assim, põe na cabeça, pegava aquela lata d'água, botava na cabeça e baixava aquele. Pegava o balde e subia. Era uma subidinha assim. E levava aquela água para a despesa da casa. Fazer almoço, banho. Eu ia, levava as crianças lá, amornava lá assim. Às vezes tomava banho na água fria, outras vezes eu amornava lá para eles tomar banho e vir embora para casa. Aí depois nós compramos como diz, um chuveiro. Aí ficou melhor. Já fez um banheiro assim, punha água morna lá, trazia lá debaixo, abonava, punha lá e puxava assim,
tomava banho ali embaixo. Criamos gado. Mas aí, eu tinha umas 10 vaquinhas, meu pai me entregou para o Irã. O Irã ficou sem nada. Não tinha nada, tinha umas 4, 5. Aí então, tinha umas vacas bravas, mas aí nós já estava bem. Eu tive aqui em Dourados, eu tive fazenda, eu tive padaria, eu tive, primeiro de tudo, nós tivemos como que a gente fala, mercado. Tivemos um mercado, um mercadinho, bem surtido, tinha de tudo. Depois, até o Irã pôs o nome da casa dele de Aventureira. Era Aventureira. Depois que nós pusemos uma padaria, depois nós pusemos uma granja. Eu tive tudo aqui, tudo. Tudo isso eu tive aqui dentro de Dourados. Jani me dá uma mulher e tanto. Aquilo dirigia caminhão, era um homem, aquela mulher. Era um homem. Todo mundo censurava dela, mas era uma pessoa muito boa. Muito, muito boa. Muito servidora. Muito capaz. Tinha um alfaiate que chamavam ele de João Sujo. Parteira, assistente, médico, era a minha mãe. A mamãe pegou, acho que a metade de Dourados, do povo de Dourados. A mamãe foi a médica, a parteira desse povo. Aí a mamãe chegou lá, que chamaram ela. A mamãe perguntou, cadê a criança? Está morta aí, na bacia. A mamãe pegou a criança lá e pegou para as perninhas assim, bateu, chorou. Aí ele riu e bateu na mamãe assim, nas costas, e disse, eu tenho estudo, mas a senhora tem a prática. A mamãe salvou aquela criança. Tudo que vivemos é valorizado através de nossas memórias. Prefeitura de Dourados, 80 anos. Eu conto essa história.